Olá para você que nos acompanha pela TV Câmara, pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube, também pelas redes sociais. Hoje, Câmara agora curtinho e um pouquinho mais cedo, porque foi convocada a sessão do plenário para as 9 horas. Ela está para começar. A lista de presença, inclusive, já registra 226 deputadas e deputados presentes, ou seja, ela já poderia começar, mas a gente aproveita esse ligeiro atraso para trazer para você um resumo do que aconteceu ontem, porque, afinal de contas, foram mais de 12 horas de sessão do plenário para debater a regulamentação da reforma tributária, o projeto de lei complementar número 68 de 2024, que estabelece as regras da reforma tributária. Muito tempo, assim, para garantir que todos os parlamentares que desejassem discutissem essa matéria, que, sem sombra de dúvida, está entre as mais complexas que a Câmara dos Deputados já discutiu. Não só pela questão técnica, né, afinal de contas, direito tributário, mais de 511 artigos, mas também pelas decisões políticas importantes a serem tomadas, como taxar, quem taxar mais, quem taxar menos. O Cid Queiroz acompanhou essas mais de 12 horas de debate e fez um belo resumo para a gente. Acompanhe. A Câmara concluiu a primeira etapa da regulamentação da reforma tributária. Foram aprovadas as regras do imposto sobre bens e serviços, compartilhado entre estados e municípios, e da contribuição sobre bens e serviços, de competência federal, além do imposto seletivo, também federal, que incidirá sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Membros do grupo de trabalho que elaborou o texto da reforma, os deputados Hildo Rocha e Cláudio Cajado defenderam a aprovação da proposta. Essa mudança que nós estamos aqui apresentando é uma mudança na economia brasileira. Essa é uma virada de chave. A partir da entrada em vigor de toda essa mudança que nós estamos fazendo, dentro de 5, 6 anos, nós vamos fazer com que o Brasil volte a crescer o seu produto interno bruto. Crescendo o produto interno bruto, nós vamos diminuir as nossas dívidas públicas. Nós vamos aumentar a oportunidade de emprego que já está crescendo. Esse projeto inova ao fazer com que haja um gatilho para essa carga jamais ultrapassar 26,5% como alíquota geral. Mas nós acreditamos que com a implementação desse novo modelo, a tendência é que essa carga diminua, porque quando todos pagam, quando muitos pagam, é óbvio que a tendência é a alíquota diminuir, porque a arrecadação será maior. E hoje, com o atual sistema, existe muita fraude, muita inadimplência e muita sonegação. O projeto não define qual será a alíquota dos novos tributos, mas apenas traça parâmetros de como será calculada. O objetivo é que ela seja neutra, não aumente a carga atual de impostos e que tenha uma alíquota geral de 26,5%, tendo como referência 8,8% para o CBS federal e 17,7% para o IBS estadual. Apesar da alíquota de referência, o texto autoriza regimes diferenciados de taxação. Alíquotas zero. Estarão isentos de IBS e CBS, entre outros produtos, as compras públicas de medicamentos, equipamentos médicos e absorventes femininos, automóveis quando adquiridos por taxistas e pessoas com deficiência, serviços de pesquisa e desenvolvimento por instituição científica, tecnológica e de inovação sem fins lucrativos e os produtos da nova cesta básica, que inclui verduras, frutas, ovos e carnes. Fica também isenta a prestação de serviços de transporte público coletivo de passageiros. Ficam reduzidas em 30% as alíquotas de referência do IBS e da CBS incidentes sobre a prestação de serviços submetidos à fiscalização de conselhos profissionais, como advogados, assistentes sociais, biólogos, engenheiros, arquitetos e contadores.
Ficam reduzidas em 60% as alíquotas de serviços como educação, dispositivos médicos, medicamentos, equipamentos de acessibilidade para portadores de deficiência, produções artísticas, atividades desportivas, produtos agropecuários, produtos de higiene pessoal e limpeza e absorventes. O projeto também define o chamado cashback tributário, um reembolso para pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico do imposto pago nos seguintes produtos: gás de cozinha, 100% de devolução da CBS e 20% do IBS. Tarifas de energia, água, esgoto e gás natural, 50% de devolução da CBS e 20% do IBS. Todos os demais produtos, reembolso de ao menos 20% da CBS e do IBS. Outra novidade da regulamentação é a inclusão de bebidas açucaradas e a extração de bens minerais entre os produtos tributados pelo imposto seletivo. Além deles, veículos automotivos, aeronaves e embarcações, cigarros e bebidas alcoólicas já estavam entre os atingidos pelo novo tributo. Os deputados Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, e Ricardo Salles, do PL de São Paulo, criticaram o texto da reforma. Eu aposto o que quiserem que vai ter sim aumento de arrecadação. E pior, além de ter aumento, não está se dizendo nada, nem 1 milímetro do que a população vai receber em troca. Nada! Aí fala em simplificação, nós substituímos lá na PEC, que já avisamos que ia dar ruim, 5 tributos por 4. E mais, em 10 anos de transição, teremos que conviver com 9. Essa PEC tem 50% de artigos falando de exceções. Um absurdo total, não sei aonde que é simplificação. O Partido Liberal reconhece a importância do Brasil por ordem no seu sistema tributário, talvez o mais caótico, irracional de todo o mundo. Entretanto, essa é uma questão de tamanha complexidade que o partido entende que deveria ter mais tempo para discutir, alargar alguns conceitos, verificar algumas alternativas e verificar, inclusive, o questionamento sobre aumento de tributação em certos setores. O governo acabou cedendo e permitiu a inclusão das proteínas na cesta básica com alíquota zero de impostos. O anúncio foi feito durante a votação pelo relator-geral do Grupo de Trabalho da Reforma, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. E em nome de todos os líderes, dizer para essa casa que nós estamos acolhendo no relatório da reforma todas as proteínas, carnes, peixes, queijos e, lógico, o sal, porque o sal também é um ingrediente da culinária brasileira. Mas eu quero pedir agora a todos os nossos líderes e líderes da nossa Câmara que possamos juntos fazer de maneira simbólica esta grande votação do Parlamento brasileiro, que sabe e reconhece que é fundamental colocar carne no prato do povo brasileiro todos os dias. A Frente Parlamentar da Agropecuária negociou outras mudanças de interesse do setor rural. É o que explica o coordenador da FPA, deputado Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná. Os pontos pleiteados pela Frente Parlamentar Agropecuária no dia de hoje foram atendidos. Os pontos do cooperativismo, os pontos do biodiesel, dos biocombustíveis, os pontos em relação aos insumos agropecuários, aos óleos na cesta básica, a questão dos extratos de tomate, questão de farinhas, questões importantes sobre a devolução de créditos e temas que afetavam ou afetam diretamente o produtor rural. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, ressaltou o esforço dos líderes e dos membros do grupo de trabalho para alcançar os acordos necessários para a aprovação da matéria, que segue agora para o Senado. Ressaltar a qualidade, a disposição, a bravura de todos os parlamentares desta casa por, de uma maneira ou de outra, pensando igual ou diferente, concordando ou discordando,
enfrentarem a discussão e votação de uma matéria tão importante quanto essa. No trato de um assunto que é vital para a simplificação, para a equalização, desburocratização e, acima de tudo, um sistema mais justo que possa corrigir e tirar o Brasil desse manicômio tributário ao qual nós estamos habituados. Bom, e você deve imaginar que logo após essa sessão de mais de 12 horas, houve uma intensa procura pelo presidente Arthur Lira, né, para ouvi-lo, para ouvir a sua avaliação a respeito dessa vitória, desse passo importante que é a reforma tributária, na qual ele se empenhou pessoalmente, não só agora na regulamentação, como antes, lá na aprovação da emenda constitucional. Ele concedeu uma entrevista para a gente, exclusiva, aqui mesmo no plenário, para a TV Câmara e para a Rádio Câmara, e na sequência ele conversou com os jornalistas e ele foi questionado sobre a questão da entrada da carne, né, na cesta básica. Havia uma resistência do governo, mas depois se construiu um acordo e ele reafirmou que o plenário, né, é soberano para esse tipo de decisão. Vamos ouvir um trecho rápido dessa entrevista que o presidente Arthur Lira concedeu após o fim dos trabalhos aqui no plenário Ulisses Guimarães. Porque o resultado do plenário não se discute. Vai-se com algumas medidas que foram colocadas no texto, como, por exemplo, uma trava de que lá em 2031, antes da entrada em vigor, se teremos tempo daqui para lá para calcular, para medir, para ter uma ideia mais clara da alíquota. Se elas correr risco de ultrapassar 26,5, o governo terá que mandar um PLP para o Congresso Nacional apontando as modificações para manter a alíquota máxima em torno de 26,5. Foi essa, eu acho, uma das contribuições mais importantes em detrimento de tudo que foi discutido, com poucos destaques, né, votados. Enfim, terminamos um dia que muitos há 2 meses atrás não acreditavam, e a Câmara, mais uma vez, por sua determinação de seus membros, consegue entregar ao povo brasileiro e ao Brasil uma reforma, de novo que eu digo, se não é a ideal, é a possível, com tantas divergências ideológicas, políticas, regionais, estruturais que nosso Brasil tem. Então, cada um vai dar sua contribuição e nós esperamos que agora, no Senado, sem qualquer tipo de ingerência, porque a Câmara não interfere no Senado e o Senado não interfere na Câmara, o processo possa ser discutido, votado, melhorado, modificado, porque é direito constitucional do Senado fazê-lo, e se houver modificações, volta para a Câmara para ter a palavra final do processo legislativo, né, com relação a esse projeto. Presidente, eu queria... E não terminou, já tem sessão aqui do plenário Ulisses Guimarães prestes a começar, em que devem ser votados 4 urgências, 4 requerimentos para que matérias deixem as comissões e venham ser tratadas diretamente no plenário, além de 2 projetos de lei e 2 PECs, PEC 44 e PEC 9. A lista de presença já com 238 deputados presentes na casa, há vários aqui no plenário, já vai começar, inclusive você deve ouvir da tribuna muitas repercussões dessa votação histórica de ontem sobre a regulamentação da reforma tributária. Na condução dos trabalhos, inclusive, está ali o deputado Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, que vai conduzir os trabalhos a partir de agora. Você fica na companhia de Gilberto Carvalho, na narração pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Um grande abraço para você. Até mais.